Você se lembra a primeira vez que o Demogorgon apareceu? A primeira temporada de Stranger Things não só nos apresentou um universo fascinante, mas também redefiniu o que esperávamos de uma série de ficção científica, com um toque de nostalgia. E hoje vamos mergulhar nos detalhes que tornam essa temporada tão incrível. Fala pessoal, meu nome é Márcio Roberto, sejam bem-vindos ao canal Pulso Nerd. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha, e eu vou estar trazendo para vocês a análise completa da primeira temporada de Stranger Things, já que agora em novembro a gente tem o lançamento aí da quinta temporada. Então vamos relembrar essa história incrível que foi a primeira temporada de Stranger Things. E já ativa as notificações também, galera, e que também nos próximos vídeos eu vou estar falando da segunda, terceira e quarta temporada, pra gente já chegar aí na quinta temporada com tudo, galera, com a mente fresquinha. Então, bora lá. Pois bem, a história toda de Stranger Things, cara, ela é situada lá em Hawks, numa cidade de Indiana, lá em 1983. Cara, os anos 80 aí, pra quem viveu os anos 80, foi um ano incrível, cara. Eu nasci bem lá no finalzinho dos anos 80, né, sou de 88. Não vivi essa época como todo mundo viveu, cara, mas eu tive uma pegada ali dos anos 80 que foi também nos anos 90, né, galera? E ver esse momento relatado ali em Stranger Things, cara, me relembra muito a minha infância. Então, cara, é uma série que pra mim cativou bastante também nesses detalhes, né? Os detalhes dos anos 80 ali, e que muitas coisas, cara, que a gente viveu ali sem muita tecnologia, sem muita informação, mas que a gente vivia muito colado ali, cara. Stranger Things trouxe isso com grande maestria. Bom, e a cidade, né, como eu disse pra vocês, é uma cidade pequena ali, Hawk, cara, aparentemente uma cidade que não acontecia nada, e que hoje, cara, acontece de tudo naquele local ali. Pois bem, como eu disse pra vocês, galera, essa série é situada ali nos anos 80, galera, e conseguiu trazer muito bem a roupagem, os carros, os videogames e tudo que rolava de nerdice naquela época. Bom, e uma das coisas que ficou bem registrado, cara, ao longo de todas as temporadas aí, das 4 temporadas, é nada mais nada menos que as músicas, cara. Pô, eu sou fãzaço de música dos anos 80, 90, e ouvir novamente essas músicas, cara, não que eu parei de ouvir essas músicas, pelo contrário, mas, cara, você vê ali retratando, cara, te faz viajar no tempo ali e tentar talvez reviver isso de alguma forma, né? Como é nos mostrado ali em Stranger Things. Bom, e essa série, cara, ela, assim como tudo que é de nerd se traz, galera, é aquelas referências que a gente tem ali, cara, que não pode deixar passar em momento nenhum, como também referências dos filmes de Spielberg. Além disso, cara, o tão famoso D&D, Dungeons and Dragons. Pô, eu não cheguei a jogar isso, é claro, não vou falar pra vocês que eu joguei, mas, cara, você vê a galera ali jogando aquilo lá, cara, dá uma vontade de você pegar aquele joguinho de RPG. A série ali também nos traz personagens, cara, essas crianças que cativou a gente bastante, né? O Lucas, o Dustin, o Will e o Mike, cara, esses 4 moleques aí, cara, de verdade me fez lembrar a minha infância ali com meus irmãos, cara. A gente realmente era aquele jeito, cara, mais nerdão e tudo mais, e focado em tudo que a gente vivia naquela época, cara, muito gostoso. E além disso também, cara, a gente tem presença marcante da 11, essa menina que chegou com tudo e conquistou ali os 4 amigos, mas também conquistou a gente como fã. Bom, e o mais legal é que esses atores, cara, essa molecada aí conseguiu entregar, cara, como eles fossem amigos mesmo, de longa data, assim como nos é apresentado na série, né, cara. De verdade, você compra aquela amizade deles ali, principalmente quando eles vão ali em busca do Will, cara, quando o Will é capturado. Você vê a ânsia deles ali pela busca do Will, cara, é muito, muito importante, muito bonito de se ver isso, galera. E uma coisa que nos falta hoje em dia, né, cara, é a busca pela amizade, né, cara, aquela amizade verdadeira. Bom, e quem chega ali pra aumentar mais esse grupo de amigos ali é a 11, né, galera. Uma menina traumatizada, né, que tem a sua história até então com bastantes mistérios e bastante coisas em volta ali. A gente fica ali apreensivo cada vez que ela tem alguma lembrança do seu passado e tudo que foi acontecendo na vida dela, galera. A gente ali sofre junto com ela em alguns momentos e a gente sente aquela angústia, aquela ânsia de saber o que aconteceu com ela e que vai nos revelar, e que vai sendo nos revelado episódio por episódio, galera, e vai nos cativando cada vez mais, e a gente sente aquela dor com ela, né, aquele trauma com ela também. Bom, e é claro, né, galera, a gente também ali vê aquela falta de identidade, né, já que todo mundo ali, o Will e os meninos têm sua identidade, né, família, pai, mãe e tudo mais, e ela não, ela chega perdida, né, cara, com algumas lembranças do laboratório onde ela viveu, mas ali ela era só um bicho, né, um bicho de experiência. Ela, apesar de ter um pai, esse cara não era exatamente um pai pra ela, né, e pelo contrário, ele era um monstro que só usava ela como um rato de laboratório. Bom, agora falando um pouco sobre o elenco adulto, cara, a gente nos é também apresentado a Joyce, cara, a Joyce Byers. Cara, assim que ela perde o seu filho, né, que não sabe o que aconteceu com ele, se ele foi sequestrado, o que aconteceu com ele, ela entra em desespero, cara. A gente percebe ali que ela sente aquela falta grande do garoto, né. E imagina você, pai e mãe, cara, perder um filho muito novo, e não saber o que aconteceu com ele, se ele foi morto, se não foi, e fica aquela bagunça na sua cabeça, cara, e aquele desespero, aquela ânsia
por achar aí o seu filho, né? Então a gente sente isso junto com ela, galera. E isso é muito importante para o decorrer da série, né? E nos mostra, cara, como que funciona a questão do amor entre mãe e um filho, né? Principalmente uma mãe aí que tá cuidando dos seus 2 filhos sozinha, né? Depois do fim do relacionamento com o pai deles. Bom, outra pessoa, cara, do elenco adulto aí, cara, é o Sheriff Hopper. Cara, aquele cara é demais. Esse ator é muito, muito bom, cara. Eu gostei bastante dele. Gosto de ver ele atuando, cara. E o Sheriff Hopper, cara, é aquele cara que chegou como quem não quer nada, né? E ele é um tipo de herói improvável, porque você vê no início da série ali, apesar dele ser bem casca grossa, a gente percebe ali que ele é um cara meio que também com bastante feridas do seu passado. É um cara que já tá... que bebe, que fuma, já tá, entre aspas, com a vida acabada, né, galera? E ao decorrer de cada episódio, de cada momento da série ali, você vai vendo que ele vai evoluindo, né, galera? E essas feridas, automaticamente, elas vão cicatrizando, elas estão ali, claro, mas elas vão se cicatrizando ao longo de cada temporada, de cada tempo ali. E também nos é apresentado ali o triângulo amoroso, né? A Nancy, o Steve e o Jonathan. Galera, aquele momento da fase de adolescência ali, pra fase adulta, né, galera? É questão de relacionamento, fim de escola, início de trabalho. Um cara ali como o Jonathan, por exemplo, que era um cara mais nerdão, mais rejeitado, né? Enquanto o Steve, cara, é aquele cara mais soltão, mais descolado e tudo mais. E a gente vê a Nancy ali transitando entre um e outro e tudo mais. Realmente é uma fase que tem muitos altos e baixos na vida do ser humano. E ali é onde define quem vai ser homem e quem não vai ser homem, cara. Conforme as coisas vão... acontecendo ao decorrer da vida de cada um, e assim também acontece com a gente, né? E a gente vai vendo ao longo do tempo, né, galera, que esse trio aí, eles vão se modificando ao longo de cada episódio, porém, eles vão se criando ali um contexto de amizade, né, galera? Até então uma amizade improvável também, pelo fato, né, como eu disse pra vocês, né, já que o Steve e a Nancy, eles tinham um relacionamento que foi sendo abalado ao longo do tempo, e a gente vê também que o Jonathan, ele gosta demais da Nancy, então esse trio vai virando uma coisa meio improvável, e depois eles acabam se conectando ao longo de cada episódio. Por exemplo, a questão da procura da Bárbara, a procura do Will, e os lances que vão acontecendo ali com o Demogorgon e tudo mais, né, galera? Bom, e a série ela trata bastante sobre o tal do mundo invertido, né, galera? Onde é desaparecido a Bárbara e o Will, né? A gente sabe ali que a Bárbara acaba morrendo, infelizmente, mas o Will, galera, ele foi capturado ali pro Demogorgon. Como eu disse pra vocês, até então ninguém sabe o que aconteceu com o menino, já que muitos imaginam que ele tá morto, né? Principalmente ali a galera em volta ali, os amigos e tudo mais da escola. Mas a mãe dele e os amigos mais próximos ali, galera, não deixa de procurar por ele em momento nenhum. E também tem, é claro, o lance da Bárbara, né? A Nancy e o Jonathan sabem que ela tá morta. A Nancy sabe, né, que aconteceu alguma coisa com ela ali, que ela faleceu. Mas eles não conseguem ali lidar com isso de uma forma... tão verdadeira, né? E isso vai girando ao decorrer da série até chegar num ponto onde eles descobrem que a Bárbara tá morta, né, galera? E lidar com isso é uma coisa bem difícil pra eles, né? A gente percebe, principalmente pela Nancy, que era amiga dela, foi uma coisa bem difícil de lidar, e depois tem que conversar com os pais da Bárbara, né? Pra poder explicar pra eles o que aconteceu. E você percebe, cara, que não dá pra ser explicado de uma forma tão simples. Tanto é que seja jogado pra segunda temporada, na primeira temporada, ainda os pais dela acreditam que ela tá viva e que só tá desaparecida. Bom, e a gente também tem o laboratório de Hawkins, um misterioso laboratório, né, galera? Muita gente não sabe o que acontece ali dentro, né? A gente imagina, muitas pessoas ali imaginam que ele foi feito para uma coisa, e pelo contrário, ele esconde muita coisa ali dentro daquele laboratório, principalmente o Dr. Brenner. Como eu disse para vocês, o Dr. Brenner, ele é retratado ali como o pai da 11, porém ele não é exatamente um pai carinhoso, um pai amoroso. Pelo contrário, ele é um cara ali que está trabalhando pela ciência. E a gente percebe ali que ele tá trabalhando por algo mais particular e até então algo mais patriótico, né? Que é a briga entre o capitalismo e o comunismo ali, entre os Estados Unidos e a Rússia comunista ali, galera. Então a gente percebe isso ao longo do tempo. E é claro, a 11 ela é usada ali como arma, né? Ela foi tratada ali desde o início da sua nascença ali, da sua vivência durante 11, 12 anos ali, ela foi tratada como arma, né? Na cabeça dela, como criança, coitada, ela imaginava que o Brenner era o pai, um paizão, né? Mas ao contrário, ele tratava ela como um rato de laboratório. E isso, pra ela entender como ela viveu e cresceu nesse mundo, pra ela entender foi muito difícil de sacar isso. Ela só começou a entender, só começou a perceber realmente que ela era usada quando ela consegue fugir do laboratório ali, e ela consegue ver o mundo lá fora e consegue entender como é que é realmente viver entre família, né? Bom, e como eu mencionei pra vocês ali também, a série trata muito sobre o mundo invertido, galera. Basicamente o plano que a gente vive, ele atua e trabalha em um plano mais lento, mais frio e muito mais sombrio do que o plano atual que a gente vive, né? E ali a gente percebe que tem vários monstros, principalmente o monstro ali na primeira temporada que é tratado, é o Demogorgon. A gente trabalha ali em volta dele e tudo mais.
nos é apresentado ele, e até então a gente imagina que é só ele, né? Claro que ao decorrer de cada temporada a gente vai vendo que existe muito mais e que o mundo invertido, cara, ele não é só aquilo que a gente imaginava que seria da primeira temporada. E isso, cara, dá um gancho muito grande para as próximas temporadas e alimenta muito mais ali o que a gente vai vendo ao decorrer de cada episódio de cada temporada de Stranger Things. Bom, falando um pouco mais sobre também o Demogorgon, galera, a série vai nos apresentando isso aos poucos, né, galera? Ela começa de uma forma bem tranquila, bem leve, né? E depois vai começando a colocar um peso mais de terror e mais drama, né? Ao decorrer de cada episódio, galera. Você vai percebendo a seriedade ali, mesmo tendo as crianças e tudo mais, pra deixar um alívio na série, galera. Galera, vocês percebem ali que tem algum plano. Vocês percebem também que tem um plano por fora ali, um plano por trás de tudo aquilo, cara. Uma história bem trágica e bem pesada, né? Principalmente ali, como eu disse pra vocês, em questão do Demogorgon. Demogorgon. Principalmente ali com o Demogorgon. Bom, e agora vamos mergulhar um pouquinho ali no tema e na mensagem dessa primeira temporada aí. Bom, como eu disse pra vocês, galera, isso fala muito também, nos retratado muito ali, em questão da amizade dos 4 amigos ali, galera. A gente percebe ali com o Lucas, o Will, o Mike e o Dustin, galera. A gente percebe ali que é uma amizade verdadeira entre eles. Como eu disse pra vocês, os garotos ali, os atores ali entregam tão bem que a gente acredita que eles são amigos. É claro, né, que ao decorrer do tempo ali, com gravações e tudo mais, todo dia ali junto, eles vão acabando pegando essa amizade. Mas essa amizade também, ela nos é apresentada de uma forma bem real, aqui como espectador do lado de fora. Isso é muito legal de se ver. E também, galera, como eu disse pra vocês, isso é bom pra gente relembrar que é bom valorizar os amigos aí, principalmente no mundo de hoje em dia, questão de rede social e tudo mais, a gente tem se afastado cada vez mais. Bom, outra coisa também que é interessante, né, galera, é que eles mesmo sendo crianças ali, que poderiam estar vivendo aquele momento de brincadeira, automaticamente eles são forçados a crescer ali. Dentro de tanta coisa que vem acontecendo, a gente percebe ali que mesmo sendo crianças, eles têm muito pensamento ali mais voltado para a fase adulta, né, galera? Que tem que enfrentar o mal, independente da idade deles, independente de qualquer coisa, eles têm que enfrentar o mal. Então, automaticamente, eles são forçados a crescer dia após dia, momento após momento em cada episódio. Bom, outra coisa que a série tem, galera, é bastante momentos marcantes ali, mas eu quero estar destacando alguns pra vocês ali. Por exemplo, as crianças ali com a 11 ali na mata, ali andando de bicicleta e tudo mais, galera, a gente percebe um momento ali de distração, um momento de tranquilidade entre eles, mas um momento também tenso, né, já que eles estão em busca de como achar o Will. Eles percebem ali que tem algumas informações e tudo mais, e eles precisam de achar o Will, então a gente percebe aquele momento de interação. A gente também tem um momento bem marcante, que é o momento da Joyce na sua casa ali, com as luzes e tudo mais. A gente vê ela colocar o alfabeto na sua parede ali, e o Will e ela trocando ideia ali, através dos feixes de luzes e tudo mais. Cara, aquilo é muito marcante. Mais um ponto principal que eu quero destacar pra vocês ali, de tudo que acontece na primeira temporada, uma coisa que eu gosto bastante é na hora que eles estão fugindo ali, e a 11 ela vira uma van que tá vindo de frente com eles. Galera, aquilo lá foi muito impactante pra mim, cara. Eu gostei bastante, né? A gente sabia da força dela até um certo ponto, e a gente percebe que ela tem a força ali muito mais além do que a gente imagina. É claro que ao decorrer de cada temporada a gente vai percebendo que ela é muito mais forte do que a gente imagina, e ela também vai percebendo também que ela tem forças que talvez ela nem sabia que teria, ou que ela vai ganhando ao decorrer de cada temporada. Mas o momento que ela vira a Van, pra mim, é um dos momentos mais marcantes. Pois bem, e a primeira temporada de Stranger Things, galera, ela não foi simplesmente uma série ali pra nos apresentar aí mais coisas da cultura pop em geral, mas ela foi também um marco muito grande pra Netflix aí, e pro que estaria sendo estabelecido ao longo das próximas temporadas ali de Stranger Things. Tentando ver o bem no próximo ali, independente de qualquer coisa. Bom, e pra vocês, qual foi o momento marcante ali de Stranger Things nessa primeira temporada? Pra mim, galera, de verdade, de tudo que aconteceu, seria legal pra mim destacar, como eu disse pra vocês, a questão ali da Van, onde que a 11 ela vira a Van. Foi um dos momentos mais marcantes. Claro, vai ter outros e tudo mais, mas deixa aí nos comentários qual foi o seu momento mais marcante. Vamos interagir aí embaixo. Bom, e pra você que chegou até o final, muito obrigado. Se inscreva no canal caso não seja inscrito. Ative as notificações que em breve vai estar saindo pra vocês aí o vídeo da segunda temporada. Então, galera, muito obrigado por ter chegado até o final. Meu nome é Márcio Roberto, esse é o Pulso Nerd e até uma próxima. Valeu, fui!